Irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui hoje para estudarmos um texto da irmã Mariana e do irmão Heber Aleixo, cujo nome é Os Improváveis de Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Heber e a irmã Mariana Aleixo. O que eu vou fazer? Como sempre, vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir, como eu tenho pedido todos os dias, que se acharem por bem, se inscrevam no canal, compartilhem para que outras pessoas também venham a aprender aquilo que a gente também tem o privilégio de aprender, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre o que mais importante tem hoje para a gente aprender, tá bom? Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, pela liberdade religiosa. Como é bom poder manusear a Bíblia, falar contigo sem temer nada. Que nós realmente possamos compreender quem são os improváveis de Deus e que nós possamos realmente fazer parte deste grupo. É em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Marcos 5, de 1 a 20. E o texto é uma reflexão sobre os improváveis de Deus. Qual que é o contexto? Bom, Jesus vai chegar à região dos Gerazenos, encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Esse homem vivia ali sozinho, nos sepulcros, andando lá pelo cemitério, rejeitado pela sociedade, considerado perigoso e estava assim, totalmente sem esperança. Ninguém conseguia dominar esse homem. Mas Jesus faz o quê? Liberta esse homem completamente. Depois da transformação, esse homem se torna testemunha viva do poder de Deus, anunciando a Decápolis o que Cristo, Jesus, fez por ele. Qual que é a mensagem principal? É que Deus escolhe aquelas pessoas que não haveria a menor probabilidade de ele escolher. O improvável é alvo da graça. Aquele homem era visto como perdido, mas Jesus o enxergou como alguém digno de restauração. Deus não olha como a gente olha, né? Como os homens olham para os outros e falam, esse aí não tem jeito. Deus, ele vê o potencial que o mundo não vê. E quando todo mundo vê fracasso, Deus pode ver em nosso sucesso. O improvável de Deus se torna instrumento. O ex-endemoniado não apenas foi liberto, mas ele também se tornou um missionário. Quem era motivo de medo virou mensageiro da esperança. Olha que coisa maravilhosa, né? Outra coisa que o improvável também faz, ele revela o poder de Deus. A transformação radical mostra que não há situação difícil que Cristo Jesus não possa mudar. A vida daquele homem se tornou prova viva de que Deus age nos lugares e pessoas mais improváveis. E qual é a aplicação para nós hoje? Talvez você se sinta inadequado em muitas coisas, talvez você se sinta rejeitado, ou talvez se sinta assim sem valor. Mas lembre do seguinte: Deus ama usar justamente os improváveis para revelar a sua glória. E quem é o improvável? Improvável é aquele que, quando transformado, ninguém pode negar que foi Deus quem fez aquilo. A pessoa olha e fala, não tinha a mínima probabilidade, só pode ter sido Deus. Então, assim como o homem de Gerasa, né, o gadareno, a nossa história pode se tornar testemunho que vai impactar as muitas pessoas. Amém? Bom, então vamos ler Marcos 5, de 1 a 20. E diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa.
no lado leste do lado da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu, Jesus de longe, correu, caiu diante dele e gritou: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pediu com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E Jesus deixou. E os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido em seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então, começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Os Improváveis de Deus. E o versículo escolhido pelos irmãos Heber e Mariana é o 19, que diz: Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Irmão, é lindo, é muito lindo ver como Jesus se importa com as famílias. É maravilhoso, né? E nesse texto aí, a gente vê uma coisa incrível. É a única vez em que Jesus impede alguém de ir atrás dele. Ele fala: não, você não vai me seguir. E ele faz isso com um propósito cheio de graça, né? Aquele homem deveria voltar para casa e contar para os seus familiares o que Deus tinha feito por ele. A libertação daquele homem revela o quê? O cuidado do Senhor com aqueles que, já perderam a esperança. Jesus atravessa o mar, enfrenta uma tempestade e liberta um homem e volta. Tudo por uma vida, tudo pela vida daquele homem. Aquele homem não era um acaso, aquele homem estava nos planos de Deus. Isso é maravilhoso, né? É incrível. Então, quando Jesus permite que a legião, que aquela multidão de espíritos maus entre nos porcos, ele mostra o quê? O valor de uma alma. Uma única alma tem valor para Jesus. Mas, logicamente, né? O povo não quis nem saber. Eles estavam totalmente voltados para o fato de que eles iam ter um prejuízo. Imagine, 2.000 porcos se jogaram lá morro abaixo e morrendo afogados. Aquilo era um prejuízo financeiro incrível. E o que eles pedem? Pedem para Jesus ir embora. Eles estavam cegos para a libertação e só tinham olhos para o prejuízo financeiro. Bom, mas o que antes vivia entre sepulcros
torna-se missionário entre os gentios. O evangelho chega aí às 10 cidades, né, a Decápolis, por meio do quê? De uma pessoa que era totalmente improvável. Então, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, Deus ainda escolhe improváveis. E isso, logicamente, me inclui e inclui você. Qual a probabilidade de Deus me escolher? Mas, como improvável que sou, Deus me escolheu e eu tenho certeza que Ele escolheu você. Vamos então fazer nosso trabalho como aquele homem que foi salvo por Jesus. Vamos falar para outras pessoas a importância de Deus na nossa vida, de como Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo e sempre de braços abertos para todos aqueles que são como eu, improváveis. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que são chamados. É uma frase de Dwight. Bom, irmãos, então agora eu vou terminar e vou deixar aqui um abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que os improváveis de Deus são amados por Ele e podem ter uma transformação incrível na vida, para nós o abraço está super certo. Ó, quero que você se lembre também que temos um versículo para decorar, 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu vou terminar com uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.